Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 28 de outubro de 2025, e nosso querido amigo Alex Greiner está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Alex. Bom estar com você novamente, Nima. Saudações a todos aí. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar, Alex, pela situação na Venezuela. Está ficando crítica. Hoje quero falar sobre como a Venezuela está conectada com outros casos na Ucrânia e no Oriente Médio. Mas vamos focar na Venezuela, no que está acontecendo lá. Observando a situação, Alex, muitas pessoas perguntariam o que se passa na cabeça do governo Trump. O que eles querem da Venezuela? Aqui está o que Donald Trump disse em 2023, foi em 11 de junho, se não me engano. Aqui está o que ele disse. Petróleo da Venezuela. Quando eu saí, a Venezuela estava prestes a entrar em colapso. Nós teríamos assumido o controle, teríamos conseguido todo aquele petróleo. Teria sido logo ali ao lado. Mas aqui estamos em 2025. Você vê os senadores, todo mundo está dizendo, Maduro deveria sair do país, ele acabou, não pode fazer mais nada. E aqui está o senador Rick Scott falando sobre a situação com Maduro. Eu iria para a Rússia ou para a China agora mesmo. Esses dias deles estão contados. Algo vai acontecer, seja interno ou externo, que deve estar. O poder de fogo que está na costa, certo? Isso é uma armada. São muitas forças dos Estados Unidos. Estamos prestes a invadir a Venezuela? Acho que não. Se isso caímos, vai ser surpresa. Sim. O que aconteceu em relação à parceria da Rússia com a Venezuela? Ontem soubemos, de repente, que Putin ratificou a parceria entre a Venezuela e a Rússia. Outro evento importante que ocorreu foi que uma aeronave russa, anteriormente ligada ao grupo Wagner e atualmente conhecida por transportar mercenários pela África, chegou à Venezuela ontem. O que vamos enfrentar na Venezuela? O que veremos lá? E quanto aos europeus? Acho que estamos vendo uma tentativa de repetir o mesmo cenário que aconteceu na Líbia e o mesmo que aconteceu na Síria. Colocar o regime sob cerco e enfraquecê-lo a ponto de talvez derrubá-lo com a ajuda de mercenários. Então, acredito que por razões estratégicas, os russos querem ajudar a Venezuela a se defender e ajudar o regime de Maduro a sobreviver, porque a Venezuela faz parte da integração multipolar. É um país muito importante e muito rico em recursos. É muito óbvio que o governo Trump está sob pressão de Wall Street para tomar o controle da Venezuela. Por quê? Supostamente, e veja bem, eu estive no ramo do petróleo por muitos anos. Eu não acredito em nada do que é divulgado em termos de números oficiais. Mas os números oficiais dizem que a Venezuela tem cerca de 305 bilhões de barris de reservas de petróleo bruto. Desculpe, reservas comprovadas. E esse é o petróleo que você poderia comprar. Sabe, poderia negociar para comercializar e comprar esse petróleo. Mas não adianta para Wall Street comprar petróleo da Venezuela. O que Wall Street precisa é de garantia. E assim, se eles assumissem o controle do governo venezuelano, Maria Corina Machado, agora com o prêmio Nobel em mãos e todas essas boas credenciais, ela já disse que privatizaria tudo, que privatizaria a estatal de petróleo, a PDVSA, e abriria amplamente as portas para bancos e corporações estrangeiras desenvolverem o setor de recursos naturais da Venezuela. Isso seria um grande impulso para o sistema financeiro ocidental, que está muito carente de garantias, porque eles poderiam conceder grandes empréstimos não apenas para empresas como ExxonMobil, BP e Shell entrarem na Venezuela
e garantirem tudo com o petróleo bruto venezuelano como colateral, mas também para conceder grandes empréstimos ao próprio governo da Venezuela. E isso seria garantido pelas riquezas de recursos naturais da Venezuela. Então seria um ganho líquido completo para Wall Street e talvez para os bancos da City de Londres. Não sei. Seria uma perda para todo o resto. Ou seja, você está convocando tropas americanas para ir lutar e morrer. Está desperdiçando o dinheiro dos contribuintes americanos para financiar as expedições militares que isso envolveria. Por essa razão, acho que uma invasão é muito improvável, porque veja, estamos falando do mesmo exército que não conseguiu subjugar o Ansar Allah no Iêmen, que teve de se retirar do Afeganistão porque não conseguiu derrotar o Talibã depois de 20 anos de tentativas e vários trilhões de dólares gastos. Então, acho improvável que eles tentem, e grande parte do motivo é exatamente o armamento antiaéreo russo, o Su-34, os mísseis antinavio que os russos forneceram aos venezuelanos. Não sabemos o que mais, mas presumo que os mercenários do Wagner provavelmente sirvam de cobertura para conselheiros militares russos que estão ajudando os venezuelanos a operar todos esses sistemas de armas, porque são complexos e exigem pessoal altamente qualificado para funcionar. E é por isso que acho que uma invasão de qualquer tipo é improvável. Seria arriscado demais para Trump. Mas acho que a esperança é que eles talvez consigam juntar algum tipo de grupo argentino, brasileiro, boliviano, não o Talibã, mas a Frente al-Nusra, o equivalente sul-americano do HTS. Talvez incubá-los na Argentina. Talvez seja por isso que estão socorrendo a Argentina e o governo Milei como estão, porque sabemos que conselheiros militares americanos foram para a Argentina junto com alguns recursos militares. Então talvez seja o mesmo cenário da Síria. E acho que é por isso que talvez os russos, entre outros, enviaram o pessoal do Wagner basicamente para fornecer defesa ao regime de Maduro. Acho que nos Estados Unidos, eles acham que vai ser algo como o Panamá, em 1989, quando invadiram o Panamá. Mas a Venezuela não vai ser o Panamá. Eles estão muito mais preparados para isso. Não, duvido que sejam tão estúpidos, Nima. Acho que eles entendem que isso aqui não é o Panamá. A Venezuela é, antes de tudo, um país muito grande. Em segundo lugar, é meio parecida com o Vietnã. É coberta por vegetação tropical. O regime venezuelano também teve 20 anos para se preparar para isso. Porque, veja, eu me lembro que após o fracasso do golpe contra Hugo Chávez em 2003, Chávez deu uma entrevista em que disse, bem, sabe, tentei de tudo para ter relações cooperativas e amistosas com o Império. E ele estava falando dos Estados Unidos. Mas o confronto com o Império é inevitável. Está vindo e vai acontecer. Então acho que já naquela época, no início dos anos 2000, eles sabiam que isso estava por vir. Por isso acredito que vêm se preparando para isso e provavelmente estão bem preparados. Agora, veja bem, isso não significa que eles não possam acabar como Bashar al-Assad ou Muammar Gaddafi. Mas eu acho que vai ser muito difícil. E vai ser muito difícil porque, entre outras coisas, eles já tentaram 3 vezes. Então, o golpe de 2003, depois houve um golpe em 2019, se você se lembra, quando Richard Branson organizou aquele show do outro lado da fronteira, na Colômbia. Eles fizeram tudo isso e falhou. E agora esta é a 3ª tentativa. Acho que o regime na Venezuela é muito mais robusto e muito melhor preparado do que eles imaginam. Além disso, estar sob ataque permite que o regime de Maduro realize certos tipos de expurgos para consolidar o poder, coisas que seriam politicamente muito difíceis de fazer na ausência de uma ameaça desse tipo. Então talvez, em vez de ser a Damasco da América do Sul, Caracas possa acabar se tornando a Teherã da América do Sul.
Caracas could prove to be South America's Tehran. Alex, olhando para o Tratado de Amizade e Cooperação assinado entre a Rússia e a Venezuela, vemos uma enorme expansão nas áreas econômica, de segurança, cultural, enfim, em todos esses aspectos. E isso mostra que a Venezuela realmente está mudando. Sabe, a situação e o futuro do país serão totalmente diferentes do que eram antes, porque eles ingressaram no BRICS, e o futuro será definido dentro do BRICS, e pela participação que tiverem. Eu sei que eles têm uma relação próxima com Teherã, e provavelmente receberam muitos mísseis do Irã. Você acha que com esse conceito, se eles colocarem tropas em solo, o que seria suicídio, na minha opinião, para o governo Trump, se eles partirem para bombardeá-los, eles podem revidar, eles podem responder aos Estados Unidos, e seria humilhante para o exército americano se seguirem nessa direção, como vimos com os Houthis, com os iemenitas no Mar Vermelho. Mas vai ser diferente, como você mencionou. Este é um país realmente preparado e apoiado pelo Irã e pela Rússia, pelo menos onde eu sei. Sim, acho que você está certo. E eu também esqueci do incidente da Baía dos Leitõezinhos. O terceiro. Então essa teria sido a quarta tentativa. A Baía dos Leitõezinhos aconteceu, acho que em 2020, se não me engano. Eles realmente organizaram um grupo de comandos para desembarcar na Venezuela e foram capturados. Foi extremamente constrangedor. Então isso obviamente não vai acontecer. E eu concordo com você. Há uma cooperação extensa entre a Venezuela e o Irã. Sabemos de parte do armamento que os russos forneceram, mas não sei que tipo de armamento os iranianos possam ter fornecido. Os iranianos têm mísseis antinavio muito poderosos, que podem fazer parte do arsenal de Caracas. Então acho que a tentativa vai se resumir talvez a enviar comandos, tentar organizar a oposição na Venezuela. Mas acredito que se fizerem isso, não irão muito longe. Pelo menos não com a oposição. Foi o que há 8 anos? Não. Menos. 5 ou 6 anos atrás, eles tinham Juan Guaidó. E acho que estavam em uma posição muito mais forte naquela época com Juan Guaidó do que estão agora com Maria Corina Machado. Mas eu queria acrescentar algo, porque, ao olhar as redes sociais sobre a Venezuela, há todo um grupo de pessoas acompanhando isso com uma inclinação antissocialista. Então, sabe, uma vez que você rotula um governo como socialista, como o governo de Maduro, sem considerar outras nuances do caso, as pessoas imediatamente pensam, seria bom se esse governo caísse porque é socialista. E então, sabe, se essa laureada com o Prêmio Nobel, Maria Corina Machado, assumisse, isso seria uma melhora. Eu morava na Venezuela antes de Chávez. Agora dizem que a taxa de pobreza na Venezuela é de 70%, o que pode ser verdade. Mas o país está sob sanções extremamente draconianas impostas pelos Estados Unidos. Quando eu morava na Venezuela, em 1993 e 1994, cerca de 80% dos venezuelanos viviam abaixo da linha de pobreza do Banco Mundial. Então era pior do que é hoje. E não havia sanções. Eles eram os queridinhos dos Estados Unidos, porque estavam sob as ditaduras de direita de Carlos Andrés Pérez e Rafael Caldeira e outros. Todos esses eram regimes fantoches de Wall Street. E a Venezuela era essencialmente uma colônia de Wall Street. E ainda assim tinha uma taxa de pobreza de 80%. Eu tinha colegas de trabalho que literalmente não sabiam ler nem escrever. Não visito a Venezuela desde os anos 1990, mas pelo que entendo, certas coisas melhoraram apesar das sanções draconianas. As taxas de alfabetização aumentaram drasticamente. Certos serviços, como saúde e educação, são gratuitos e acessíveis a todas as pessoas. E os mercados parecem estar razoavelmente bem abastecidos, sabe, independentemente da propaganda.
Venezuelan supermarkets are well stocked with food. Os supermercados venezuelanos estão bem abastecidos de alimentos. Então não é preto no branco. As pessoas dizem, a Venezuela costumava ser um país tão rico antes do socialismo chegar. Bem, ainda é um país rico. Mas o povo da Venezuela, se a taxa de pobreza hoje é de 70%, há 30 anos era de 80%. Não melhorou sob o capitalismo. Era simplesmente uma colônia ocidental onde se extraíam recursos naturais, petróleo, ouro, cacau, café e coisas do tipo. E nada era investido na sociedade civil ou na infraestrutura do país. Tudo era privatizado, o correio, o transporte, os sistemas de água, a coleta de lixo, tudo era privatizado. Nada funcionava corretamente. Então essa ideia de que a Venezuela está se desintegrando por causa do socialismo não é verdade, não está correta. Alex, sabe, quando se trata de socialismo, eu converso com Michael Hodgson toda semana e também com Richard Wolff. E o Michael diz que acredita que o futuro será socialismo ou barbárie. E sabe, quando olhamos para a China hoje, o núcleo do governo chinês é socialista. Mas eles também têm um setor privado. É meio privado, meio socialista, meio estatal. Funciona de forma impressionante quando você observa o sistema. Parece que não importa muito qual é o sistema, contanto que ele seja usado em favor do povo. Temos visto muitos relatórios vindos da China, mostrando como o desenvolvimento está crescendo, até mesmo em pequenas cidades e vilas. Isso mostra como o sistema funciona, como realmente ajuda a sociedade. Mas você não vê isso acontecendo aqui. Eu moro no Brasil. No Brasil, chamam o Lula de socialista, chamam o Bolsonaro. Bem, chamam ele de outra coisa. Mas você não vê muita mudança quando muda o presidente. Bem, eu poderia te dar um exemplo muito bom, Nima, porque eu cresci no socialismo. Vivi dessa forma até o início dos meus 20 e poucos anos, principalmente na antiga Iugoslávia, que era um país socialista sob um regime comunista de partido único. Então, em 1991, a Iugoslávia se desfez. A Croácia, que é o meu país de origem, tornou-se independente. A partir daí, basicamente copiamos e colamos tudo que vinha do Ocidente. O código legal, o sistema econômico, o sistema político, os sistemas de comércio, o que você quiser. Educação, desenvolvimento de infraestrutura. Tudo é praticamente igual ao que existe no Ocidente. E não há dúvida, e não sou o único a dizer isso. Praticamente todos concordam, em todos os países da antiga Iugoslávia, que a vida era muito, muito melhor sob o socialismo. Much better under socialism. Okay? Now, the problem is that Agora, o problema é que eu não ouvi ninguém, e devo dizer que isso inclui o professor Richard Wolff, dar uma definição adequada do que realmente é o socialismo. Vivemos sob essa falsa dicotomia entre socialismo e capitalismo. Acreditamos que países como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Europa Ocidental e o Japão são países capitalistas, e que países socialistas são lugares como China, Venezuela, Vietnã, Rússia, lugares assim. Mas isso não é verdade. Nos chamados países capitalistas, a maioria das nações tem participação do governo pró 50% do PIB, ou seja, os governos respondem por praticamente metade do PIB. Na França é ainda mais, perto de 57%. it's more, it's close to 57%. In the United States, the number has been always. Nos Estados Unidos, o número sempre esteve em torno de 30%, mas por décadas nunca o alteraram. Ainda assim, sabemos que a participação do governo no PIB continua crescendo. No Reino Unido, está perto de 50%. Na Europa, não sei exatamente quanto é, mas também está se aproximando da metade. Portanto, falar em capitalismo de livre mercado, quando metade do seu PIB é o governo, é simplesmente falso. Agora, a verdadeira diferença. Eu teria que falar sobre um conceito que não é ensinado em economia, mas que é absolutamente central. Chama-se lacuna deflacionária. Estudei economia na universidade. Ninguém jamais mencionou isso. Aprendi sobre o tema mais tarde e tive que aprender por meio de livros proibidos, livros que não podiam ser vendidos, ou pelo menos não podiam ser vendidos há alguns anos. Or at least they were not allowed to be sold some years ago. One of them is the Carol Quigley's Tragedy and Hope. Um deles é Tragedy and Hope,
de Carol Quigley. Por causa da lacuna deflacionária, esse conceito, que vou deixar de lado por enquanto, se alguém tiver interesse, tem um artigo sobre isso no meu Substack. Basicamente, o governo precisa intervir para reforçar o poder de compra em um sistema econômico, porque sem essa intervenção, o poder de compra tende a cair sistematicamente por dois motivos principais. Um deles é que as pessoas não gastam todo o dinheiro que ganham a cada ano. Elas reservam uma porcentagem, provavelmente 5 ou 10%, como poupança. Assim, esse poder de compra é retirado do mercado. So that purchasing power is removed from the market. And then the second large chunk that's being systematic. E então, a segunda grande parcela que está sendo sistematicamente removida do mercado é o pagamento de dívidas, porque o dinheiro entra em circulação como dívida. Quando você paga sua dívida, esse dinheiro é extinto. Portanto, todas as dívidas que são pagas representam o dinheiro que desaparece. À medida que o dinheiro é retirado de circulação, por meio de poupança e pagamento de dívidas, isso reduz o poder de compra de toda a economia. E para que todos os participantes da economia, empreendedores, empresas e o governo, consigam vender seus bens e serviços pelos preços que estão pedindo, isso se torna impossível. Então eles precisam reduzir os preços. O sistema então entra em deflação de preços. E a deflação de preços tende a ser um processo autorreforçador. Então você entra no que os economistas chamam coloquialmente de espiral da morte deflacionária. A economia só se estabiliza quando atinge um nível de atividade típico de uma depressão, ou seja, uma economia que basicamente produz apenas o essencial: comida, roupas, materiais de construção para consertar telhados e coisas do tipo. E é isso, ela se estabiliza nesse nível. Portanto, para manter a economia sempre em crescimento, o que é uma espécie de imperativo que todos os governos seguem sem questionar, é preciso injetar constantemente novo poder de compra no sistema. Tributar e gastar não é suficiente, porque se o governo apenas cobra impostos das pessoas e depois usa esses impostos para gastar na economia, não se cria novo poder de compra. Apenas se transfere esse poder das pessoas que o ganharam para o governo, mas a quantidade de dinheiro continua a mesma. Isso não aumenta o sistema, não faz o sistema crescer. Então o governo precisa contrair dívida. E é por isso que, se você observar as dívidas do governo americano, do governo britânico, italiano, alemão, francês, japonês, todo governo que opera com esse sistema monetário, seus níveis de endividamento estão constantemente subindo cada vez mais. Junto com seus déficits, eles precisam tomar dinheiro emprestado, o que significa que precisam gastar mais do que arrecadam em impostos. Assim, você verá que os gastos deficitários também estão sempre aumentando. Certo, é por isso que a participação do governo na economia continua crescendo. E isso é uma certeza matemática, dado o sistema monetário que temos. Isso é verdade até mesmo para o que chamamos de governos socialistas. E isso é igualmente verdadeiro para o que chamamos de governos capitalistas. Mas vou te dizer qual é a diferença. Nos países que chamamos de socialistas, os gastos do governo fluem em grande parte de baixo para cima. Ou seja, o governo gasta em programas sociais, planos de aposentadoria generosos, educação gratuita, saúde gratuita, manutenção de infraestrutura e assim por diante. Nos sistemas capitalistas, os gastos do governo geralmente são de cima para baixo, o que significa que a generosidade do governo é distribuída para grandes corporações e bancos. São as grandes corporações que recebem as doações e os subsídios. E todo mundo acha isso ótimo, porque você sabe, se a General Electric recebe um subsídio, se a mídia estatal recebe subsídios, isso é ótimo. A grande agricultura, os grandes bancos, o grande petróleo, todos recebem centenas de bilhões de dólares em subsídios todos os anos. E todo mundo acha isso ótimo, porque isso é capitalismo. Mas se você dá dinheiro para pessoas comuns, para os desempregados, se oferece educação gratuita e assistência médica gratuita e assim por diante,
Todo mundo acha horrível que isso não deveria ser feito. Mas o efeito disso é que em sistemas chamados socialistas, as pessoas têm dinheiro para gastar e decidem como gastá-lo. Ou seja, elas podem gastar em um restaurante, podem comprar roupas. Assim, há espaço, há margem e há poder de compra disponível para que pequenas e médias empresas sobrevivam. Nos chamados sistemas capitalistas, o dinheiro vai para General Electric, Lockheed Martin, Raytheon, Monsanto e empresas desse tipo, enormes corporações de saúde e assim por diante. As pessoas não têm dinheiro. Quem tem dinheiro são as grandes corporações. E então, elas usam esse dinheiro para fazer lobby junto ao governo. O efeito final disso é, na verdade, o fascismo, porque você está criando incentivos para conivência entre grandes corporações e o governo. E o dinheiro que você dá ao complexo industrial militar tende a alimentar as guerras sem fim. Você não vê muitos países socialistas que estão constantemente em guerra de todos os lados. Mas você vê muitos países capitalistas que estão constantemente em guerra, principalmente países como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França. Então, acho que uma definição melhor das diferenças entre o que entendemos por socialismo e o que entendemos por capitalismo é essencial para que esse debate avance, porque no momento, praticamente não há debate. As pessoas que odeiam o capitalismo o fazem por motivos ideológicos. As pessoas que odeiam o socialismo também o fazem por motivos ideológicos. Assim, há dois campos que nem sequer conseguem conversar entre si, a não ser trocando insultos. E eu sou um ex-gerente de fundo de hedge. Tenho muitos amigos que são o que chamariam de capitalistas de carteirinha, e eles não têm nada além de desprezo e insultos por qualquer um que diga algo bom sobre o socialismo. E bem, você sabe, às vezes nesses encontros eles me chamam de comunista. Eu não sou comunista. Eu cresci no comunismo. Fui criado e educado sob o marxismo. Eu não compro o marxismo, não apoio o marxismo. Mas não se trata tanto de ideologia, trata-se de como o sistema funciona. É preciso uma mentalidade não ideológica, de engenharia de sistemas, para começar a entender quais são os problemas da sociedade. Acho que você sabe quem realmente fez os dois lados começarem a conversar? A China. Sim, você está absolutamente certo. Você está absolutamente certo. Mas sabe, ainda não temos uma boa compreensão. Não sei se você se lembra, há alguns anos alguém organizou um grande debate sobre comunismo versus capitalismo, ou socialismo versus capitalismo. Convidaram o filósofo esloveno Slavoj Žižek, defendendo o campo socialista, e Jordan Peterson, defendendo o campo capitalista. Nenhum dos dois fazia ideia do que estava falando. Novamente, eles não estavam trocando insultos, mas era tudo um amontoado de baboseiras ideológicas. Eles não chegaram nem um centímetro mais perto de entender qual é o verdadeiro problema. Acho que existem algumas áreas, Alex, em que o capitalismo falhou, como saúde, educação e previdência social. Aqui no Brasil, essas áreas estão sob o que você poderia chamar de controle socialista. Sabe, a política socialista, não importa quem seja o presidente. Seja ele um socialista, como chamam o Lula, ou um capitalista, como o Bolsonaro, a política do governo é proteger essas pessoas, porque há pessoas na sociedade que não conseguem prover para si mesmas o cuidado com a saúde ou a educação de que precisam. E sempre haverá partes da sociedade que precisam desse tipo de apoio do governo. É preciso fazer isso. Caso contrário, a sociedade não vai crescer. Sim, correto. E o problema é, novamente, que nessas economias capitalistas, mesmo que certos serviços sociais sejam mantidos, eles sempre são mantidos com o troco, enquanto bilhões e bilhões vão para grandes corporações. É por isso que nos chamados sistemas capitalistas, a saúde e a educação fracassam,
porque não se investe nelas. Investe-se no que as grandes empresas precisam ou desejam. A agricultura, por exemplo. Mas não a agricultura de fazendas familiares diversificadas. São plantações colossais de café e plantações colossais de soja, produzindo culturas de exportação que podem ser negociadas nos mercados mundiais por milhões de dólares por carga. Eles não ganham nada com pessoas produzindo brócolis para sua comunidade local, ou cenouras, maçãs e laranjas. Então, essa é uma grande parte do problema, e é um problema que precisa ser discutido e debatido. Mas enquanto as pessoas ficarem presas a rótulos e se apoiarem em seus vieses ideológicos arraigados, nunca faremos progresso. E eu acho que isso honestamente, acho que isso é em grande parte intencional também, porque é uma maneira excelente de dividir o público contra si mesmo. Você convence um grupo de pessoas de que são capitalistas, ou deixa que se convençam de que são capitalistas, e os outros de que são socialistas, e então faz com que se odeiem, troquem insultos e nunca, jamais aprofundem a discussão. Dois vícios with Braith Grace. Claro, sim, exatamente. Incrível. É incrível para mim. Toda vez que vejo pessoas brigando entre si, socialistas e capitalistas. E a coisa fica muito acalorada. Fica muito acalorada, mas nunca é um debate particularmente inteligente. Não. Eles simplesmente odeiam. Eles simplesmente odeiam aquela rainha do bem-estar, aquela mãe que tem alguns filhos e recebe, sei lá, $2.000 por mês para sustentá-los. E aí ficam furiosos, porque essa pessoa indigna está recebendo dinheiro. Mas se a Lockheed Martin recebe $100 bilhões por ano, isso é tranquilo, porque são empresários de terno produzindo coisas sofisticadas para matar outras pessoas. Isso é incrível, sabe? Isso é o capitalismo. Viva! Fantástico. Alex, o que aprendemos com o presidente russo é que ele anunciou um novo míssil, o novo Burevestnik. É um míssil de cruzeiro, movido a energia nuclear que pode atingir qualquer alvo no planeta. Na minha opinião, isso foi um sinal do governo russo de que eles não querem uma escalada e de que têm tudo o que precisam para se defender de qualquer tipo de escalada. Esse foi o ponto final, na minha visão, com esse novo anúncio do lado russo. E aqui está a reação de Donald Trump a isso. A ameaça russa, após o presidente Vladimir Putin e seu principal general afirmarem que testaram com sucesso um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear. Eles não estão brincando conosco, e nós também não estamos brincando com eles. Testamos mísseis o tempo todo. Aliás, não acho apropriado o Putin estar dizendo isso. Ele deveria encerrar a guerra. Uma guerra que deveria ter durado uma semana já está em seu 4º ano. É isso que ele deveria fazer, em vez de testar mísseis. Ex-agente CIA. Deixe-me dizer outra coisa. Eu realmente gosto do Paul Craig Roberts, porque quando se tratou da guerra na Ucrânia, ele disse: por que Putin está apenas prolongando e prolongando o conflito na Ucrânia? E eu fiquei tipo, do que ele está falando? Porque ele estava falando com a mentalidade de Washington. Sabe, isso é importante considerar. E sabemos que não é a mesma coisa quando se trata de Rússia, China e Irã. A forma de pensar deles é diferente. Totalmente diferente. Mas Washington não vê dessa forma. Ele está falando de 1 ou 2 semanas para acabar com o conflito. Sabe, basta lembrar o que era a Ucrânia antes de o conflito começar. 700 mil soldados preparados. Sim, a Ucrânia era o 2º maior exército da Europa depois da Turquia e provavelmente o mais bem preparado, treinado e fortificado do continente. Eles vinham se preparando para essa guerra havia 8 anos.
Foram armados e treinados por forças, instrutores e assessores da OTAN Ocidental. Receberam uma quantidade imensa de armas para lutar contra a Rússia. E a Rússia, na verdade, não queria ter essa guerra. Mesmo quando lançaram sua operação militar especial em 2022, não o fizeram com a intenção de invadir. Posicionaram-se próximos a várias cidades ucranianas, especialmente Kiev, e 4 dias depois já estavam em negociações com o lado ucraniano. Disseram, comprometam-se com a neutralidade, comprometam-se a nunca entrar na OTAN, e nós nos retiraremos completamente. Nós até abriríamos mão do nosso plano de desmilitarizar a Ucrânia. Retirar-nos-íamos completamente para as posições anteriores à invasão, anteriores à operação militar especial. Ou seja, eles se retirariam inteiramente da Ucrânia, incluindo Donbass. E disseram, vocês negociarão com a Ucrânia, com a República Popular de Luhansk e a República Popular de Donetsk, um status especial que lhes conceda ampla autonomia dentro da Ucrânia. Quanto à Crimeia, seu status seria negociado ao longo dos próximos 10 a 15 anos. Portanto, não havia obstáculo à paz naquele momento. Essa era a intenção da Rússia. Essa intenção só mudou depois que a influência ocidental desviou o processo de paz no fim de março de 2022. Então Boris Johnson chegou de surpresa a Kiev e disse a Zelensky para não negociar. Não assine a paz. Lute até o fim. Estamos com você. Você vai vencer esta guerra. E foi então que a natureza desse conflito mudou. Não era o que Putin pretendia. Ele não pretendia lutar essa guerra. E quando começaram a lutar, fizeram isso de forma muito cirúrgica. Ou seja, não fizeram o que os americanos fizeram em Fallujah, sabe, arrasar o lugar inteiro. Não fizeram choque e pavor, como em Cabul ou Bagdá. Estavam fazendo outra coisa, combatendo formações inimigas, usando uma guerra de atrito para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. A mentalidade ocidental é, você sabe, de que é preciso demonstrar superioridade agindo rapidamente. E assim, eles lançam uma infinidade de bombas e mísseis indiscriminadamente. Arrasam cidades inteiras e depois mostram mapas coloridos. Olhem, conquistamos tudo isso em tantos dias. E então, 20 anos depois, precisam se retirar. Sabe, essas são vitórias pírricas. Na verdade, nem são vitórias de nenhum tipo. Eles tiveram que se retirar do Vietnã. Tiveram que se retirar do Afeganistão e terão que se retirar do Iraque. A recepção deles em todo o Oriente Médio está se esgotando muito rapidamente. Então, todas essas vitórias espetaculares e impressionantes que fingem refletir o poder de seu exército são falsas e vazias. Mas a Rússia tem uma abordagem diferente em relação a esta guerra. Ela não está sendo travada para impressionar o público ocidental. Está sendo travada para eliminar as ameaças estratégicas à segurança russa. Os russos estão focados nisso. Acho que se as pessoas do governo Trump tivessem ouvido mais pessoas como o coronel Douglas Macgregor, talvez tivessem entendido. Provavelmente teriam entendido desde o primeiro dia, mas não entenderam. Eles ouvem esses idiotas como, meu Deus, Ben Hodges, que tem estado errado todos os dias nos últimos 4 anos, e praticamente sobre tudo o que já disse. Gente assim. E é por isso que acho que eles não conseguem entender a Ucrânia direito. Eles não conseguiram acertar a questão da Ucrânia há muitos anos. Eu não entendo por que Trump ainda não consegue acertar isso depois de ter tido 10 longas conversas com Vladimir Putin. Toda a delegação dele se reuniu muitas vezes com seus colegas russos. Steve Witkoff foi e se sentou com Vladimir Putin e Sergei Lavrov muitas vezes. Então, tudo isso já foi explicado a eles. Eles deveriam saber disso. E é por isso que suspeito que Trump não está dizendo isso porque realmente acredita. Acho que Trump está dizendo isso para causar algum efeito junto ao público político interno. Honestamente, me recuso a acreditar que ele seja tão burro assim. I honestly refuse to believe that he's that dumb. You know, when I look at
Sabe, quando eu olho para a estratégia dos Estados Unidos em comparação com a da Rússia, eu vejo assim. Imagine um prédio com uma fundação. Os Estados Unidos estão atacando o prédio, os belos apartamentos desse prédio, mas a Rússia está começando pela fundação. Eles não se importam com o prédio acima, estão destruindo a base. O prédio vai desabar. É isso que eles estão fazendo. E isso leva tempo. Eles não querem sacrificar demais suas forças nessa direção. Muitas pessoas não entendem o que a Rússia fez nos últimos 3 anos. Eles têm lutado contra todo o Ocidente, junto com o Japão, a Coreia, todos juntos. Mesmo quando o conflito começou, a Índia era muito tímida, a China era meio tímida para falar sobre isso, e o Irã também. Mas com o passar do tempo, esses países decidiram tomar partido. Sim, correto, Nima. A Rússia tem lutado contra o Ocidente combinado, e acho que o que eles conseguiram é bastante impressionante. Não apenas no campo militar, mas também considerando que o Ocidente os atingiu com o maior conjunto de sanções já impostas a qualquer país na história. E eles resistiram a esse golpe. A Rússia só se tornou mais forte ao longo dos últimos 4 anos dessa guerra. Então acho que o que eles alcançaram é absolutamente impressionante. Também devo dizer que se você comparar a forma como os russos estão travando a guerra com a forma como os israelenses estão travando a guerra, e sabe, quando digo israelenses, quero dizer Israel como parte do Ocidente, você vê a diferença de abordagem. De um lado, em uma guerra muito maior, há uma consideração muito cuidadosa para não colocar vidas civis em risco desnecessariamente. E assim, há um número relativamente pequeno de vítimas civis na Ucrânia, em comparação com Israel que absolutamente não se importa. Bem, na verdade, acho que talvez eles se importem, mas se importam no sentido de preferirem matar o maior número possível de civis. Então, mesmo do ponto de vista ético, acho que quando a história de tudo isso for escrita, ela verá com bons olhos a forma como a Rússia se conduziu. Os russos deram uma chance à paz em absolutamente todas as etapas. E às vezes, eu sinto dor quando ouço alguém como Scott Horton, que é como uma enciclopédia. Ele sabe tudo sobre tudo o que acontece. Mas de alguma forma, ainda chega à conclusão de que a Rússia é a agressora e que eles tinham outras opções que não precisavam atacar a Ucrânia. Essas pessoas que aparecem no Democracy Now! Têm o mesmo tipo de mentalidade. É tudo uma bobagem. Eles esquecem que a guerra começou em 2014, que a Rússia ficou de lado, esperando evitar a guerra por longos 8 anos, passando pelas negociações de Genebra, Minsk I, Minsk II, implementando o protocolo de Minsk à risca e sofrendo 14 mil baixas nesses 8 anos. Então isso foi guerra. Não era apenas gente fazendo um piquenique nas linhas de demarcação. Isso foi guerra, e a Rússia deu todas as possibilidades para uma solução pacífica durante 8 anos, até ser absolutamente forçada a intervir militarmente. Então, quando as pessoas dizem, não, os russos tinham outras opções. Que outras opções? O que você acha que eles não consideraram nesses 8 anos, durante os quais perderam em média 3 pessoas por dia? They lost on average 3 people a day. Em média, 14 mil pessoas ao longo de 8 anos. Isso dá cerca de 3 pessoas por dia. Então, que opção você acha que eles não consideraram? Aquela que você consegue pensar, mas eles não. Eles estavam conversando com os franceses, os alemães, os americanos, os britânicos. Participaram de conferência após conferência, negociação após negociação. Mantinham conversas telefônicas mensais como parte do processo de Minsk, Vladimir Putin com Angela Merkel e, não Macron, mas François Hollande. Eles falaram sobre isso uma vez por mês durante 8 anos. Que outras opções eles tinham em fevereiro de 2022? Acho difícil até ouvir esse tipo de bobagem, especialmente vinda de pessoas que realmente entendem o que aconteceu.
Sim, sim. Alex, nós sabemos que Donald Trump mudou de ideia depois que teve uma reunião no Alasca com Vladimir Putin. Depois disso, ele disse que o cessar-fogo acabou, que não iriam mais falar sobre cessar-fogo, porque isso não funciona. Parece que o presidente russo convenceu, durante aquela reunião, de que eles não iriam aceitá-lo. Mas então ele foi ao Reino Unido e saiu dizendo que não, que era preciso considerar um cessar-fogo imediato. Agora estão discutindo as principais diferenças, sabe? Os mesmos pontos. E você vê o Starmer indo à Turquia ontem, conversando com Erdogan. Eu estava dizendo, o que está acontecendo? Obama aparece 3 vezes em Londres, Starmer vai à Turquia, e Erdogan diz que concorda com a avaliação do Reino Unido sobre a questão da Ucrânia. E aqui está o que Matt Whitaker disse, o que, na minha opinião, mostra o objetivo final de todo esse movimento. Ele está falando sobre se estas missões se encontram e a política que querem impor. O que está acontecendo é que nossa expectativa é que países como Hungria, Turquia e Eslováquia, que continuam comprando petróleo e gás russos, elaborem um plano e, de fato, executem esse plano para se desvincular do petróleo e do gás russos. A Hungria, ao contrário de muitos de seus vizinhos, não fez nenhum plano nem tomou medidas concretas. Portanto, continuaremos trabalhando com eles e com seus vizinhos, como a Croácia e outros, para ajudá-los a fazer essa transição. Obviamente, é provável que esse oleoduto também seja desativado nos próximos anos. Então, há muito planejamento que nossos amigos na Hungria precisam fazer. E nós vamos ajudá-los, como um bom aliado, a elaborar e executar esses planos para se livrar do petróleo e do gás russos. Até o seu país está entre eles. Olha, Nima, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu sempre tenho que me perguntar, essas pessoas são realmente tão burras assim? Ou estão apenas encenando alguma coisa? Sabe, tipo uma finta? Tenho certeza de que esse cara quer dizer em todos os lugares. Ele soa meio como Keith Kellogg. Mas o fato de ele estar nessa posição me faz pensar se eles não deixam certos jogadores por aí para fazer seu número, com a ideia de puxar a coleira e trazê-los de volta em algum momento. Porque do contrário, é burrice demais. É burrice demais. Não faz sentido. Você vai cortar os oleodutos que vão da Rússia para a Hungria e mais adiante na Europa? Isso não faz sentido. Você não pode abastecer o mercado europeu com petróleo ou gás. Bem, talvez, sabe, se você conquistar a Venezuela, talvez consiga. Mas veja, tudo isso remonta às políticas imperiais do colonialismo europeu do século XIX. Só que desta vez os Estados Unidos estão no papel principal. E o motivo pelo qual eu não acredito nisso é porque é absolutamente contrário a toda a ideia do Trump de MAGA, América em primeiro lugar, o retorno às tradições republicanas dos Estados Unidos e a adoção do sistema americano de economia política em oposição ao livre comércio colonialista britânico. Então eu fiquei coçando a cabeça e me perguntando o que diabo está acontecendo. Talvez esse cara seja apenas... Talvez tenham deixado ele sair de casa para latir um pouco por algum motivo. Aliás, o cara é o embaixador dos Estados Unidos na OTAN. Bem, esse seria o papel, sim. Mas a OTAN não tem futuro, então provavelmente ele também não tem. Muito obrigado, Alex Kreiner, por estar conosco hoje. É um grande prazer. Sempre um prazer, Nima. Obrigado por me receber. Cuide-se. Tchau. Bye bye.